Você tem noção que o caso do INSS, olha como é que o Centrão jogou, como o sistema jogou, irmãos. Olha como é que o sistema jogou. Quem é que vai julgar o caso do INSS e o caso do Vorcado? A segunda turma. Quem está na segunda turma? Quem pediu para sair da primeira turma e para a segunda turma? O Fux, que foi contra a prisão do Bolsonaro e o crime que foi lá e colocado naquele monte de gente. Na segunda turma, você tem Cássio Nunes, você tem Luiz Fux e você tem Mendonça. Também, quem vai estar na coordenação da campanha eleitoral no Supremo, no TSE, vai ser Cássio Nunes como presidente e Mendonça como segundo. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? A probabilidade de tudo que foi feito transformar o Lula inelegível ou o próprio sistema fazer a mesma coisa que fez com John Biden, ela é gigantesca. Porque Biden era candidato a presidente até a última hora, do nada ele desiste e veio a Kamala, que foi varrida por Donald Trump. A mesma coisa vai acontecer no Brasil, a mesma. Então, veja que o governo está irritado com o próprio governo. Isso acontecia só na direita. Só na direita. E agora, e nesse exato momento, né? Nesse exato momento, o Alexandre de Moraes está cavando a sua sepultura. Se ele tentar prender a repórter por ter vazado o sigilo das contas bancárias da sua esposa, irmãos, o garotinho diz que quem vazou os dados foi um banqueiro. Eu não sei se vocês lembram, eu falei isso numa live. Eu quero colocar aqui, ó. Foi o cara do BTG. Então, veja bem. Ele disse, e o cara do BTG, meu irmão, é irmão do Eduardo Paes. É incrível. Deus abençoe, irmão Jaime. Deus abençoe, irmão Jaime. Então, presta atenção. Porque nós estamos com 4 funcionários públicos com tornozeleira. Isso começou em 2019, quando 2 agentes da Receita, presta atenção que o pastor Carlos vai dizer, 2 agentes da Receita Federal começaram a investigar o Gilmar Mendes e o Toffoli. Aí o Toffoli descobriu a investigação, jogou o caso no braço do Alexandre de Moraes, veio essa questão da fake news e os 2 foram presos e silenciados. Novamente agora, para tirar a visão do Supremo, 4 funcionários da Receita Federal estão presos sem comprovação que foi eles que vazou os dados. O que está acontecendo, irmão? Está acontecendo um racha dentro do Supremo Tribunal que os próprios ministros estão contra todas as decisões de Alexandre de Moraes. Olha só. Garotinho diz que dono do BTG pressionou o Banco Central para liquidar o Master em reunião com Galípolo.
O governador Antony Garotinho, esse camarada está se pondo muita coisa, tá? Probabilidade desse camarada já está com uma mira, com um alvo na testa é grande. Fez revelações impactantes em entrevistas sobre liquidação do Banco Master e blindagem. O Banco Central, que teria sido feito por órgão de imprensa ou outras pessoas influentes, foi em entrevista no podcast Folha Democrática nessa terça-feira, e ele acusou André Esteve, do BTG Pactual, de pressionar pela liquidação do banco em benefício próprio, vazando documentos sigilosos que poderiam comprometer ministros do Supremo Tribunal Federal. Garotinho mencionou que Esteve recebeu informações sobre a intervenção no Banco Master em uma reunião com o presidente Lula e o presidente do Banco Central, e nela teria pressionado por liquidação para acionar o Fundo Garantidor de Crédito. Garotinho também destacou a ligação entre a Globo e Esteves, sugerindo que a família Marinho, com interesses financeiros no Nubank, emissora dona de 25% do banco, estaria envolvido na estratégia para evitar a liquidação, temendo prejuízos. Ainda de acordo com o ex-governador, o BTG, Nubank e XP eram os maiores vendedores dos títulos do Master e teriam prejuízo com a intervenção. A liquidação, portanto, livraria os banqueiros de pôr a mão no bolso e deixaria a bomba explodir com o Fundo Garantidor de Crédito. A reportagem tal. Então, irmãos, diz que foi o dono do BTG Pactual que vazou a informação do contrato milionário da esposa de Alexandre de Moraes, e foi também o dono do BTG Pactual, segundo o Garotinho, que vazou o resort no Paraná e a ligação de Toffoli com o banco, e trouxe à tona todo esse escândalo. E agora nós estamos com uma perseguição, irmãos, porque ontem um dos camaradas, um dos auditores da Receita, ele falou que é menos perigoso investigar. Olha o que o cara falou. O PCC do que a Suprema Corte do país. Ele falou que é mais perigoso investigar a Suprema Corte do Brasil do que é mais perigoso investigar os ministros do Supremo Tribunal do que membros do PCC. E sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu por causa dessa fala? Ele mandou intimar o cara pelo que ele falou. E agora estão dizendo que a Malu Gaspar pode ser presa. Agora, irmãos, tem muito fundamento o que o Garotinho falou. Por quê? Porque quem implodiu a bomba do Alexandre de Moraes e do Toffoli foi a Rede Globo, que é dona de 25% do Nubank. Vocês entendem isso? Então, veja, para o BTG Pactual, a XP e a Nubank, que a Globo é dona de 25%, não ter prejuízo pela falência do Master, eles pediram a liquidação do banco. Eles pediram a liquidação do banco. E aí, o fundo garantidor vai devolver o dinheiro. Para até 250 mil para quem investiu, e a Nubank, a BTG Pactual e a XP não terá prejuízo nenhum. E eu vou dizer algo ainda.
O irmão do Eduardo Paes é um dos maiores sócios do BTG Pactual. Então, a gente vê também hoje, matéria de hoje, olha só o que o presidente falou de Toffoli. Olha o que o Lula falou de Dias Toffoli. Olha lá. Informações de fevereiro de 2026 indicam que aliados do presidente Lula relataram sentimento de traição e decepção por parte de Lula em relação à postura do ministro Dias Toffoli. O descontentamento de Lula teria se intensificado por conta de episódios recentes do caso do Banco Master. Lula demonstrou irritação com a condução do inquérito envolvendo o Banco Master por parte de Toffoli, considerando a situação um desgaste altíssimo e traição. Irritação nos bastidores. Em conversas reservadas, o presidente teria dito que Toffoli deveria deixar a relatoria do caso ou até mesmo se aposentar ou renunciar ao cargo. E aí existe o relato da mágoa antiga. Relatos apontam que a tensão atual reaqueceu uma mágoa profunda de Lula com Toffoli desde 2019, quando o ministro, na época do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para que o petista fosse ao velório do seu irmão, Vavá, quando estava preso em Curitiba. E agora, você vê que o presidente está chamando Dias Toffoli de traíra. Traíra. E agora, irmãos, a gente tem um momento muito delicado. Veja bem, o desgaste, é por isso que eu digo, ele foi, o presidente foi, deixa eu colocar aqui para vocês, ele está lá no negócio de IA lá fora, e ele deu, todas as falas do presidente é muito desastrosa, né? Ele foi falar sobre a regulamentação das redes sociais, ó. E a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais. Ele está na cúpula, irmãos, cúpula do impacto da inteligência artificial na Índia. E diz que a IA pode prejudicar a democracia. Irmãos, não existe democracia, né? A gente vê que a gente está caminhando para um totalitarismo gigantesco, né? Não é um totalitarismo qualquer, é um... E a única forma de o presidente de ele ter alguma chance é se ele conseguir regulamentar as redes sociais. Mas ele não consegue.
Ele não consegue por quê? Porque a Globo e os bancários estão querendo implodir. Irmão, presta atenção. A Rede Globo e os bancários, por causa dessa questão aí do Banco Master, estão querendo implodir o Supremo Tribunal Federal e colocar o Lula no seu devido lugar. Eu não sei se vocês enxergam como eu, meu irmão, mas o aparelhamento do centrão, da direita, da Globo, dos banqueiros, que é quem manda no jogo e são mandados, eles estão abrindo mão do Lula. Vocês percebem isso, sim ou não? Veja bem, a Bandeirantes pertence à China. A Bandeirantes está atacando o governo. Então, veja bem, coisas que a gente não assistia em mídia aberta está sendo assistido. Vocês percebem dessa forma, sim ou não? Ou vocês acham que isso é coisa da minha cabeça? Ou vocês acham que isso é coisa da minha coisa? Não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Não é coisa da minha cabeça, irmãos. Está acontecendo. E vai vir mais, tá? Eis a questão, vira mais. Mais escândalos estão chegando aí. Irmãos, não esqueça de deixar seu like. A gente está com mais de 400 pessoas em um YouTube, né? No oficial. 423 e apenas 230 likes. Olha aí, irmãos. Os presidentes... A cúpula da paz de Donald Trump, ela teve uma modificação, né? Que a Igreja Católica, o Papa Leão, rejeitou participar da cúpula da paz, né? O Vaticano fez uma nota e eu acabei de ver uma notícia aqui, irmãos, é por isso que... Mendonça decide que Vorcário não é obrigado a depor no Congresso. Acabou de sair 8 minutos dessa matéria. Essa decisão não é absurda, embora desagrada. Decorre do princípio constitucional do direito ao silêncio em latim. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O investigado não pode ser obrigado a comparecer ao interrogatório nem a depor. Agora, se Vorcário quiser abrir o bico, ele é livre para isso. Se Mendonça decidisse diferente disso, obrigando o Vorcário a depor seria um abuso de autoridade. Então, a mídia deixou... André Mendonça, ele mandou a Polícia Federal continuar a investigação contra Vorcário, e ele disse que ele não é obrigado a depor, porque isso é um princípio da lei. Eu estou aqui no Instagram do Chiquini. É um princípio da lei que ninguém pode criar prova contra si mesmo. Ninguém pode criar prova contra si mesmo. Mas, se ele quiser depor, ele é livre para depor. Mas o Mendonça, hoje, ele autorizou, né, a Polícia Federal continuar a investigação no celular do Vorcário.
É por isso que eu digo, irmãos, o André Mendonça chegou, muita gente está dizendo que não deve confiar, mas quem está articulando tudo isso por trás é o próprio sistema. Os fanáticos vão dizer que é Deus, né? Mas ele diz que vai aproveitar tudo que chegou na mão dele para marcar o seu nome na história. Essa foi fala do Mendonça nos bastidores. E o sistema vai usar ele para implodir o Lula, o governo de dentro para fora. De dentro para fora. Então, agora, a gente está com 3 CPMIs. A gente está com a CPMI do crime organizado, que está chamando a mulher de Moraes para depor. O Vorcaro vai ser chamado, ele não é obrigado a ir, a depor na CPMI. Não, daí ele é obrigado a ir, né? Ele vai depor na CPMI do INSS, do crime organizado. E agora você vê que tem a questão do Banco Master. A questão mais perigosa do Banco Master, irmãos, é o celular do Vorcaro e a quantidade de político dentro daquele celular. O Vorcaro já está sendo chamado do Didi ou do Epstein do Brasil. Existem relatos que ele estava trazendo garotas de outros países que não falavam português para não entender o que os políticos conversavam nas reuniões. Olha o nível. Olha o nível. Então, aquele celular pode derrubar a República, segundo os bastidores. Dizem que pode derrubar a República. Irmãos,